Bem, irmãos, hoje eu estava conversando com um irmão agora há pouco pelo WhatsApp e ele comentou comigo o quanto está difícil as pessoas quererem ouvir a palavra de Deus, as pessoas quererem ouvir falar do Evangelho de Cristo. E eu já havia alguns dias que eu queria estar gravando uma mensagem com esse tema, que Jesus ele disse assim aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E isso já está acontecendo. Se você assistir os programas televisivos, de telejornais, de noticiários, você vai ver que esse amor ele já se esfriou há muito tempo. Nós vemos grandes tragédias, grandes crimes, grandes catástrofes, assassinatos, estupros, violência contra a mulher. Homens que não têm mais amor nem afeto natural, eles massacram, eles batem, eles matam, esfaqueiam, dão tiros e pauladas e não querem nem saber. E muitos deles eles não se arrependem, muitos deles eles puxam a sua cadeia, que é mínima aqui no Brasil, e muitos deles voltam a praticar a mesma coisa. Mas o que eu estava querendo dizer, essa multiplicação de pecado, a multiplicação da iniquidade, ela tem uma consequência, porque todo pecado ele tem consequência. A palavra de Deus diz que aquele que semeia no Espírito, ele colhe vida e paz, e aquele que semeia na carne, ele colhe morte e condenação. E que de Deus ninguém se escarnece, pois tudo que o homem semear, ele também ceifará, ele também colherá. E a verdade é que o homem está colhendo a semeadura do seu pecado e nós não podemos negar isso. Até porque nós vemos acontecer tantas catástrofes, tantas tragédias naturais e nós podemos constatar que isso é com a colheita que está sendo colhida. Nós estamos colhendo a falta de amor, estamos colhendo a perversidade, estamos plantando vento e não estamos querendo colher tempestade, nós estamos colhendo as tempestades. Mas o que eu queria falar hoje não é da maneira global, eu queria falar um pouco do meio cristão, porque Deus ele me chamou para um propósito de pregar o evangelho. E o propósito principal que ele me chamou foi abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados. Muitos me tiram por um cara que julga, um cara que aponta o dedo, né? Mas não é assim. A palavra de Deus, se você ler a palavra do Senhor, se você entrar em alguns textos bíblicos, como no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e há também a carta dele aos Gálatas e a primeira e segunda Timóteo, você vai ver que ele condena o pecado e a prática, e ele disse em uma das suas cartas a Timóteo que chegará um tempo que as pessoas estariam dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios dentro da igreja. E eu quero falar um pouco hoje sobre isso, mais uma vez. Que o amor, se multiplicar a iniquidade, veio na minha mente quando esse irmão falou da dificuldade das pessoas não quererem ouvir a palavra de Deus e a dificuldade delas terem a resistência de quando nós vamos falar de Cristo, vamos falar de Jesus para elas, elas têm uma resistência, elas têm como se fosse um bloqueio. E eu falo isso com muito pesar,
falo com muito pesar e muita tristeza no meu coração, porque esse bloqueio ele foi colocado pela própria, eu não vou dizer Igreja de Cristo, não vou dizer porque ai de mim de falar da igreja verdadeira, da igreja do Senhor Jesus. Eu vou colocar a palavra evangélicos. É um bloqueio que os próprios evangélicos eles colocaram. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o que nós estamos vendo no mundo afora, pesquisas constataram que existem em torno de 50 milhões de evangélicos em todo o Brasil e em torno de 40 milhões desviados, que se tivessem todos sendo professos seria quase a metade da população brasileira, seriam 90 milhões de evangélicos. Mas quantos desses evangélicos podem ser chamados de cristãos verdadeiros, homens e mulheres de Deus que nasceram de novo, que deixaram para trás o velho homem e estão vivendo em novidade de vida? Eles não vivem mais os desejos da sua carne, eles não alimentam mais a sua carnalidade, os seus desejos por festejos, seus desejos por prostituição, por bebedeira, por animações passageiras. E quantos deles estão realmente... Porque a palavra cristã significa se parecer com Cristo, seguir a Cristo, falar como ele fala, se vestir como ele se vestiu, amar como ele amou. E ele deu esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós temos muitos evangélicos e muitos líderes evangélicos que estão hoje, plena terça-feira de carnaval, eles estão pulando o carnaval. Eles estão vivendo em uma espécie de escape para algo que estava preso. Eles se libertaram de algo que eles não gostavam de fazer, ou seja, porque o cristão verdadeiro, ele passa a odiar o mundo, ele passa a odiar o pecado, ele pode até pecar por acidente, ele pode até se desviar da fé, mas ele vai e ele não se sente bem para onde ele vai novamente e volta para onde ele ama estar. O cristão verdadeiro, ele para de... As coisas que ele odiava, as coisas que ele amava, que era o pecado, o sexo desenfreado, as coisas que eram do mundo, a bebedeira, o cigarro, a droga, os namoros ilícitos, as festas, as noitadas, as baladas, ele passa aquilo que ele amava, ele passa a odiar. E aquilo que ele odiava, que era estar dentro da igreja, que era estar louvando o hino, estudando as escrituras, orando, buscando a Deus, que ele odiava, ele passa a amar. Isso é que é uma transformação, isso é que é nascer de novo. A velha criatura, ela morre no momento da conversão, quando há arrependimento sincero, e nasce uma nova criatura. É a lagarta gosmenta que entra no casulo e se torna uma borboleta linda. E o que nós temos visto hoje na grande maioria é apenas uma mudança de rota, não uma mudança de caráter, não uma mudança de aspecto, não uma mudança de comportamento e de pensamento. Estamos vendo apenas uma mudança de rota. Ele ia por ali e está vindo agora por aqui. Ele está na igreja, ele está louvando, ele está participando de grupos de louvores, de adolescentes, de grupos de jovens, grupos de senhoras e de varões. Eles estão participando dos grupos de louvor, estão saindo para o evangelismo e todas essas coisas são boas e saudáveis, mas eles não estão agindo como uma nova criatura, porque a primeira oportunidade que eles têm de um Natal, de um Ano Novo, de algum momento de festejo, eles esquecem que eles são supostamente cristãos e abraçam novamente a velha criatura e não vamos festejar, hoje é Natal, hoje é Ano Novo, hoje é Carnaval, é só uma vez por ano, não tem problema, Deus perdoa, Deus é amor.
e todas essas coisas, eu sou livre, e o Espírito de Deus dá liberdade, e nós vamos nos divertir. E é isso que tem acontecido. Nós temos visto artistas gospel, eu não digo adoradores, eu digo artistas gospel, que estão fazendo blocos de carnaval com a desculpa de evangelizar, com a desculpa de levar o evangelho, a palavra de Deus, o louvor bíblico, um louvor evangélico, a música evangélica para um meio carnal. E isto é apenas uma desculpa para estar no meio da bagunça, irmão. Eu sinto muito te dizer, você que faz esse tipo de coisa, com o pretexto de, sabe, você tem um ano inteiro para poder evangelizar e muitas das vezes você não evangeliza nem o seu vizinho. Você tem um ano inteiro para levar a palavra de Deus e você, no seu trabalho, muitos pensam que você nem dentro da igreja você anda. Você trabalha em lugares que as pessoas pensam que você é ímpio. Você senta na rodinha dos escarnecedores e conta piada e assiste vídeos imorais com eles e joga dominó e dá gargalhada das piadas dos ímpios e vem com essa conversa de que você está indo para o carnaval acompanhar um grupo de evangélicos para evangelizar e ganhar almas. Não vem com essa conversa não, que isso é mentira. Isso é mentira porque muitas dessas pessoas elas não têm nada de cristãos. Elas são conduzidas por falsos mestres, onde a única coisa que eles pregam é a satisfação financeira, a satisfação carnal, é a satisfação de ter um carro novo, a satisfação de ter uma casa nova, o prazer de ter um sapato bonito e uma roupa bacana. A palavra de Deus, Jesus disse assim, onde está o seu tesouro, aí que está o seu coração. E o coração dessas grande maioria de pessoas que dizem que são crentes, não estão no reino dos céus. O coração dessas pessoas ele é colocado no mundo, porque a única coisa que é pregada na maioria dos altares das igrejas é o mundo. Jesus para essas pessoas não é nada mais, nada menos do que uma válvula de escape, não é nada mais, nada menos do que um resolvedor de problemas, para dizer o verbo rasgado. Jesus não é a ideia de redenção, a ideia de salvação, a ideia de resgatar o pecador imundo, sujo, filho de Adão, condenado ao inferno, merecedor do inferno, mediante a morte de Cristo, a ideia de um resgate, de uma expiação de pecados, a ideia de redenção, de vida eterna, ela desapareceu dos púlpitos. E você não me venha querer me julgar e me falar alguma coisa contrária, não, porque você também participa. Muitos de vocês que estão ouvindo esse vídeo, que vendo essas imagens, vocês participam de igrejas que é uma campanha atrás da outra, apenas para bens materiais, apenas para curas e milagres e provisões e um novo emprego e tantas coisas, e pregadores mentirosos, vagabundos, sem vergonha, que não tem nada de pastor, não conhece nada de Bíblia, eles leem um texto por ler, mas eles leem o texto, eles saem do texto, prega a mensagem toda fora do texto e nunca mais volta para o texto. E eles falam as ideias dele, eles mostram à igreja um Deus que ele fez no coração dele, como a nação de Israel fez um bezerro de ouro no deserto, porque o Deus verdadeiro, ele queria comportamento, ele queria mudança de caráter, ele queria obediência, ele queria distância do povo com o pecado, ele queria várias coisas que era da vontade dele, mas o povo não queria esse Deus, o povo queria um Deus segundo as suas próprias vontades. E o apóstolo Paulo disse isso, que as pessoas fariam Deus segundo as suas próprias concupiscências. E esses pregadores, eles pregam um Deus segundo as suas próprias ideias, um Deus que abençoa, um Deus que enche de bênção, um Deus que cura, que ele não quer comportamento, ele não quer caráter, ele não quer pessoas que fujam do pecado, ele não quer pessoas que oram, ele não quer pessoas que estudem as escrituras. Esse Deus, ele não quer
pessoa que se renda aos pés dele, que se humilha a ele, que reconheça que é pecador e miserável e precisa da salvação. Não, ele não apresenta esse Deus, ele apresenta um Deus que não fala, um Deus que não cobra, um Deus que não fala nada, um Deus que não quer nada, apenas abençoar as pessoas. E essas pessoas ignorantes, elas não examinam as escrituras e consequentemente, elas vivem uma vida de pecado, são maridos que traem as esposas com prática de vida, não estou falando de acidente. São maridos e que são monstros dentro de casa, que eles tratam suas mulheres como empregadas e qualquer coisa do tipo, ou mulheres que não são respeitadas. São mulheres que não são submissas aos seus maridos, que não respeitam seus maridos, inclusive por causa desse comportamento existem muitas pastoras e muitos homens bananas que são submissos às suas mulheres, que elas que mandam no ministério, elas que mandam em casa, elas que mandam no marido, o marido faz o que elas querem, porque são bananas. Porque são homens que não são alicerçados nas escrituras e não se colocou na posição que Deus queria ele, como líder da sua casa, líder do seu ministério, líder da sua igreja, da sua vida, entendeu? E por causa disso, as mulheres estão tomando um lugar que não é delas, porque Deus colocou as mulheres como auxiliadoras e elas estão tomando tudo por causa da falta de conhecimento das escrituras. As pessoas estão simplesmente sendo levadas por todo o vento de doutrina e, consequentemente, muitas estão hoje pulando o carnaval. E muitas, consequentemente, encheram a cara no Natal e no Ano Novo e muitas, o pastor não sabe, o irmão fulano não sabe, mas às vezes a esposa sabe, o pai sabe, o filho sabe e Deus também sabe. E nós estamos vendo pessoas sendo enganadas e pensando que estão indo para o céu. E quando for na culto de quinta-feira, o pastor diz assim, quem quer reconciliar por Jesus e vai à igreja em peso, porque passou o carnaval enchendo a cara e bagunçando e fazendo tudo quanto é imundície. Os jovens passaram o carnaval transando com quem nunca viu e vira um peteco. E estão dentro da igreja. E estão louvando, estão com uma máscara que era para eles terem levado para o carnaval, mas eles só usam dentro da igreja essa máscara. Ah, mas o senhor está falando muito sério, pastor. Não, mas o evangelho de Cristo ele é para ser levado a sério. Se você não quer se converter, é melhor você ir para o mundo, irmão. Até porque na sua igreja, quando vai um pregador para falar a verdade, quando eu estou dizendo agora, ninguém chama ele de volta. Ninguém nunca mais quer ver a cara desse homem. Se fosse possível, pegava pelo braço, tomava o microfone e botava para correr na mesma da hora. Porque não querem, eles não suportam ouvir a sã doutrina, tem comichão no ouvido, coceira, e dão ouvido apenas a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E nós estamos aí com essa dificuldade que meu irmão hoje de manhã me disse, que não conseguimos mais, as pessoas não dão mais ouvido ao evangelho, justamente por causa desse tipo de gente. Homens que estão com terno, gravata dentro das igrejas, que estão com a Bíblia debaixo do braço, e mulheres também, que não pagam as suas contas, que dão cano em todo mundo, pede emprestado e não paga, compra e não paga, entendeu? Que o comportamento dessas pessoas fora da igreja é totalmente contrário ao que elas estão na igreja, e muitas delas mostram o seu velho homem dentro da igreja mesmo. Ela tem inveja, ela odeia o irmão, ela fala mal do irmão, ela faz motim dentro da igreja, ela faz qualquer negócio para se dar bem nas costas dos outros, e ela é evangélica, e aí está o escândalo. Muitos escândalos, irmão, muitos e muitos escândalos, e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O povo não quer saber de Deus, irmão. Quando o evangelho é pregado, a mudança de vida. Jesus disse assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é para nós virmos santificar o nome de Deus, isso é impossível. O nome de Deus é santo, Deus é 3 vezes santo, Deus é santo. Santificado seja o teu nome, sabe o que quer dizer? Não, vamos orar para o nome de Deus ser mais santo. Não, não é isso. O nome de Deus, santificado seja o teu nome, é que o nome de Deus seja santificado através da nossa conduta.
Porque as pessoas não veem Deus, mas eles veem a imagem de Deus através da nossa conduta, através do nosso falar, do nosso vestir, através do nosso pronunciar, através do nosso caráter, através da nossa conduta diária. E o nome de Deus é glorificado e santificado e é conhecido através do nosso comportamento. O que, que nós fazemos? Nós envergonhamos o nome de Deus. Nós escarnecemos do nome de Cristo. Nós fazemos piadas com o nome de Deus dentro da igreja, fora da igreja, sabe? Nós fazemos uma bagaceira e muitas pessoas elas passam às vezes vergonha quando alguém que é do meio mundano que ela vive descobre que ela anda na igreja, mas você é crente. Nossa, eu jamais poderia imaginar que você é crente. Porque você faz tanta coisa, você fica aqui no meio da rodinha com a gente, bagunçando, xingando e tal. Você é crente, é? Nós estamos vivendo em um tempo do fim. E nós sabemos que o termômetro, a característica da igreja é que vai mandar. Nós estamos sendo envergonhados. Pregar o evangelho está sendo radicalmente difícil no meio do ímpio, no meio dos infiéis. Eles não acreditam mais nesse Deus, porque eles pensam que esse Deus, ele não muda ninguém. Eles entram numa igreja e eles veem lá dentro pessoas que são normais, não tem diferença nenhuma. Você não vê unção, você não vê amor, você não vê carinho, você não vê um vocabulário diferente, você não anda no meio dos crentes, você não vê nada diferente. Crente não é evangélico, crente está em extinção, mas ainda tem. Está uma espécie quase extinta, mas ainda tem. Mas nós vivemos, às vezes, no meio de pessoas que dizem que são evangélicas e elas se vestem como as pessoas do mundo. Elas colocam roupas sensuais, elas colocam roupas provocativas. O linguajar delas é igual ao do mundo, pode crer, vai dar bom, é isso aí, vamos nessa, é top e tudo mais. A maneira delas andarem e delas conversar é totalmente mundana. Como eu disse, a maneira de vestir também. Elas têm vergonha, às vezes, de carregar a sua Bíblia. Muitas delas não levam Bíblia mais para a igreja. Elas têm o seu smartphone com o aplicativo instalado. Elas não sabem nada de Bíblia, elas não conhecem nada sobre esse Deus que eu estou pregando agora. E elas vivem uma vida mundana. Ou seja, nós estamos em um tempo em que as igrejas estão abarrotadas de ímpios que se chamam de evangélicos. Ímpios, pessoas que não têm amor, que não amam o seu próximo, que têm ganância, que são soberbas, orgulhosas, que são prepotentes, que não têm um pingo de humildade, que não amam a ninguém, que não têm coragem de orar 10 minutos por dia, que não buscam a sua palavra, que não respeitam a ninguém, que só pensam em si próprios, são gananciosas, que quando elas dão algum dinheiro na obra de Deus é para receber 100 vezes mais, porque o pastor ensina assim. Abençoa, lança aqui seu voto, lança aqui o seu sacrifício, lança aqui o seu dinheiro e Deus vai te abençoar 100 vezes mais. E elas viram gananciosas e elas ficam olhando para o seu próprio umbigo cada vez mais. E elas estão indo para o inferno com Bíblia e tudo. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas que estão me vendo agora. Estão indo para o inferno com Bíblia e tudo. E quando chegar lá, o diabo ainda vai palitar os dentes com seu título de pastor, de bispo, missionário, apóstolo. E é isso que tem acontecido. Nós estamos vivendo assim. Eu sou pastor de uma igreja que quando é domingo, quando vai muita gente, vai 20. 20 pessoas. E do lado esquerdo tem uma igreja, do lado direito tem outra, e na frente tem mais outra, que é abarrotada de gente, cheia de gente. E lá tem campanha até nos domingos, se brincar. É campanha das causas impossíveis, é campanha de restauração, é campanha de milagre, é campanha de prosperidade, é campanha de tudo quanto é jeito, menos uma campanha de arrependimento, que Jesus está voltando, arrependa-se dos seus pecados e mude de vida. Não tem esse tipo de campanha, isso não é atrativo.
Nas quarta-feiras, no culto de ensino lá na igreja onde eu sou pastor, tem 5, 6 pessoas. Enquanto na igreja do lado tá tendo uma campanha onde tem 70, 80 pessoas quase num ano, não cabe dentro da igreja. Aí é eu que tô errado. Será que é eu que tô errado? Que era para ter muita gente na minha igreja? Eu não importo, irmão. Porque as ovelhas que Deus confiou a mim, a minha obrigação é pregar o evangelho. E não entreter os infiéis. É pregar a palavra de Deus que transforma. É pregar a palavra do Senhor que vivifica, que transforma, que muda. Não entreter pessoas infiéis e gananciosas e carnais que querem apenas se dar bem às custas de Cristo. Pensam que estão se dando bem às custas de Jesus. Você vai ver no dia do trono do julgamento. Você também que fica aí fazendo essas lives mentirosas, essas imundícias, essas carniças, essa pouca vergonha, esses caras que entram nas lives, entendeu? Que fica dando uma de adivinho do inferno. Fica dando uma de adivinho, uma de profeta de Baal, que apenas vê o nome da pessoa e já diz que tem um anjo na casa da pessoa, diz que a pessoa vai receber não sei o quê, que Deus vai colocar não sei o quê na sua conta. Ou deixa de ser mentiroso, cara, e vai se converter de verdade. Você quer fama? Você quer fama? Vai traficar droga e você vai preso e você vai ser conhecido. Mas não fica aí usando a palavra de Deus para ser famoso, não. Fica aí usando a palavra de Deus para ser famoso no Facebook. Tu tá indo pro inferno também e tá levando uma grande multidão. São guias cegos guiando outros cegos e ambos cairão no abismo. A palavra de Deus, ela veio para convencer. O Espírito de Deus veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não veio para enriquecer ninguém. Ele não veio para essas palhaçadas aí, não. Estão fazendo do Espírito de Deus palhaço. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para mostrar que o homem é pecador, que o homem é carnal, que o homem é promíscuo, que o homem é inimigo da cruz de Cristo, é inimigo de Deus. E ele precisa se arrepender para ter vida eterna. Veio para mostrar que Deus é justo e não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso se fará. E veio para mostrar o juízo, que haverá um juízo. Haverá um castigo eterno para esses que estão brincando com a palavra de Deus, para todos os bêbados e maconheiros e prostitutas e homossexuais que não se arrependerem e tudo quanto é gente que não se arrepender de seus pecados, eles vão para o inferno, acompanhados de falsos cristãos e evangélicos que nunca se arrependeram, que vivem uma vida ímpia com a Bíblia debaixo do braço. Obreiros que se dizem obreiros, mas ficam com brincadeira, ficam zombando e ficam brincando, levando uma vida aonde Deus não aprova e jamais aprovará. Abre seu olho, meu irmão. Eu não tô nem aí pro seu comentário, se você vai dizer que eu tô falando demais, que eu tô te julgando e tal, e atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, tira a primeira trave do teu olho e tal, sim. Mas ele não disse que não pode julgar. Sabe o que ele disse? Ele primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Eu já tirei a trave do meu olho há muito tempo e estou querendo tirar o cisco que está no seu olho e não está deixando você enxergar. Então abre seu olho, presta atenção nas palavras, em vez de ficar julgando, em vez de ficar me condenando. Você está sendo enganado por falsos profetas, por homens que entram nessas lives aí. Claro que tem alguns que são bíblicos. Aliás, acho que 1 ou 2 no meu Facebook. 1 ou 2 no máximo. O resto é tudo vagabundo, sem vergonha. E eu falo isso sem medo. Porque é mesmo. Tudo uns caras que não sabem nada de Bíblia. Um bando de pilantra. Entendeu? Que fica aí mentindo pro povo. Entendeu? E você tá ainda entrando nessa. Tá aí acreditando que esses caras estão falando da parte de Deus. Irmão, a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo está enganando você através de falsos profetas. São inspirados por Satanás. Irmão, aonde você congrega, fala de pecado?
Eu digo constantemente, irmão. Não é uma vez ou outra, não. Fala hoje só daqui 2 meses, no dia da Santa Ceia. Onde você congrega. 80% das pregações do pastor fala de pecado, de caráter, de mudança de vida, de justiça de Deus, ensina os atributos de Deus, o caráter de Deus, fala que Deus é justiça, que Deus é um Deus que se ira todos os dias, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Fala que Deus não é só amor, que ele vai mandar para o inferno se não se converter de verdade. Ele fala isso. Ele fala que Jesus está voltando, que nós temos que se converter. Eu digo com frequência, irmão. Não estou falando uma vez ou outra, não. Ou a maioria das vezes ele só fala de dinheiro, de fama, de prosperidade, de cura, de maravilhas e milagres, de sinais e tal. Cuidado, irmão, com o que você está ouvindo em cima do altar da sua igreja. Porque você pode estar sendo conduzido por um homem que não tem nada de Deus, que ele é um ganancioso, falso profeta, que está querendo viver apenas às custas do seu dinheiro. Eu falo sobre dízimo e oferta, mas eu falo dentro da Bíblia, eu não fico incitando ninguém a rapar a sua conta bancária para poder dar dinheiro para mim, não. O dinheiro que entra nas mãos do tesoureiro da igreja é para as despesas da igreja. Eu nunca peguei um centavo pro meu próprio prazer. E se um dia eu não conseguir trabalhar mais e Deus não deixar eu trabalhar mais por causa da obra, eu vou fazer isso escancarando para todo mundo. Ó, eu vou tirar meu salário aqui de tanto, porque eu estou me dedicando à obra e não tem como eu reconciliar o trabalho com a igreja, porque não está dando para me concentrar nem em um nem em outro. Se eu ficar com um, eu aborreço o outro. Se eu agradar um, eu vou aborrecer o outro. Então é assim, irmão. Quantos deixaram de trabalhar para viver da obra por conveniência, porque a obra dá dinheiro, pregando mentira, fazendo campanhas milionárias, que cada culto desse de campanha entra 500 contos, 700, 800. Eu tô falando de igreja pequena, não tô falando da igreja do Valdomiro, nem do Bispo Macedo, não, que entra 150, 200 mil em cada culto. Tem até maquininha de cartão que não levar o dinheiro, passa o cartão na maquininha. Crédito, débito. Hoje em dia tá assim. Abre o seu olho, irmão. Você pode estar vivendo um evangelho totalmente distorcido, que o apóstolo Paulo chamou de anátema. Se alguém vos pregar um evangelho além do que está posto, que seja anátema. Maldito. Abre seu olho, irmão. Abre seu olho que você pode estar sendo enganado. E você que está aí nos carnavais, na bagaceira do mundo, se arrependa de verdade. Não venha se reconciliar só para pensar que Deus está... Deus conhece seu coração, irmão. Ele conhece o íntimo do seu coração. Em Romanos 5 diz assim, chegará o dia que Deus julgará os homens e as mulheres. Chegará um dia em que Deus